Espírito Santo em nós. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Desde o início da criação, Deus sempre quis estar próximo do ser humano. No Antigo Testamento, a sua presença era manifesta de forma específica, aparecendo a profetas, reis, sacerdotes e líderes escolhidos. No entanto, com a vinda de Jesus, algo extraordinário foi prometido. O Espírito Santo não apenas estaria entre os homens, ele habitaria neles. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 1, versículo de número 8, quando o Senhor Jesus declara que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo, que haveria de vir sobre nós, e isso faria com que nós fôssemos testemunhas do Senhor Jesus aonde quer que nós formos. E essa promessa ela se cumpre cabalmente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando Lucas registra dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, revela um princípio fundamental da vida cristã. A presença do Espírito Santo é essencial para que possamos viver e testemunhar com poder. Sem ele, a caminhada cristã se torna árida e ineficaz. Mas é interessante nós vermos o seguinte: quem é o Espírito Santo? Como ele age em nós? E qual a importância da sua presença na vida do cristão? Vamos analisar a respeito da promessa do Espírito Santo. Jesus falou diversas vezes sobre o envio do Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, o Senhor Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Essa promessa ela se cumpriu no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o texto que nós lemos. Desde então, o Espírito Santo passou a habitar em cada pessoa que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Diferente do Antigo Testamento, onde o Espírito ele vinha sobre algumas pessoas para propósitos específicos. Agora, ele vive dentro de cada cristão, guiando, ensinando e capacitando para a obra de Deus. O Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo na vida do crente tem diversas implicações. Primeiramente, ele é o selo da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que quando cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção final. Isso significa que ele é a prova de que pertencemos a Deus e temos vida eterna. Além disso, o Espírito Santo transforma o caráter do cristão.
Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo nos apresenta o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características não vêm da força humana, mas são resultados da ação direta do Espírito Santo em nós. Outro aspecto importante é que ele nos dá poder para testemunhar, segundo lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. A palavra grega usada para poder é dinamis, que significa força sobrenatural, capacidade de realizar algo além das próprias limitações. Isso se cumpriu na vida dos apóstolos, que antes eram medrosos e inseguros, mas depois de Atos 2, depois que o Espírito desceu sobre eles se tornaram ousados na pregação do Evangelho. O mesmo acontece conosco hoje. Quando nós buscamos a plenitude do Espírito, ele nos dá coragem para falar de Jesus, ele nos capacita com os dons espirituais e nos conduz na missão de Deus. Sem o Espírito Santo, a nossa vida cristã se torna apenas um esforço humano, mas com ele nós somos guiados pelo poder divino. O Espírito Santo em nós é a maior dádiva que Deus nos deu. Ele nos selou para a vida eterna, nos transforma, nos capacita e nos fortalece para sermos testemunhas de Cristo. Sem ele, a vida cristã se torna apenas uma religiosidade vazia, mas com ele nós experimentamos o verdadeiro poder de Deus na nossa vida. Se nós desejamos viver uma vida cristã cheia do poder de Deus, vibrante e eficaz, nós precisamos buscar continuamente a presença do Espírito Santo. Nós devemos nos render a Ele, buscar sua direção e permitir que Ele nos guie em cada decisão da nossa vida. Somente assim nós seremos testemunhas fiéis e cumpriremos o propósito de Deus em nossa geração. Então, que nós possamos viver cheios do Espírito Santo, sendo luz neste mundo e levando o Evangelho com ousadia, poder e amor.